Galera, o Rizek trouxe aqui a informação de que Carlo Ancelotti está preocupado com duas coisas para assumir a seleção brasileira. Bora conferir com detalhes aqui tudo que ele está falando, tudo que ele está colocando ali na mesa durante essa negociação com a CBF. Adianto, só para dar uma manchete. Tem duas, que do lado do italiano, porque eu sempre trouxe informações do lado da CBF, hoje eu consegui apurar um pouco do lado do italiano, Tem duas coisas do lado italiano que eu acho que podem complicar um pouco essa certeza que a CBF tem. No contrato que ele fez em 23, por exemplo, ele assinou que iria morar no Brasil. Está vacinado. Tudo certo. A CBF faz questão que ele more no Brasil. Dessa vez, ele está colocando alguns empecilhos. Eu não sabia, ele sofreu um assalto quando dirigiu o Everton. Trabalhava na Inglaterra, a casa dele foi assaltada. E há uma preocupação dele com segurança aqui no Brasil, da família, na verdade, Da família. E ele, por exemplo, está alegando que o Scaloni, treinador da Argentina, mora na Espanha. Por que ele não poderia morar na Europa? Mora em La Coruña, A CBF faz questão que ele more no Brasil. Isso, por exemplo, está na mesa ainda. Fora uma outra questão que eu vou trazer durante o programa aqui. Você acha que ele vem? Jornalista não aposta, A gente conta aquilo que a gente apura. Então o CAE e muita gente está noticiando que a CBF dá como certa a vinda dele, que há um acordo nos moldes do já assinado em 23. Ele vem mesmo? Eu só vou dar essa notícia quando ele estiver convocando e dirigindo a seleção brasileira, porque eu acho que 23 deve ter deixado algum ensinamento pra gente, A ver. E a CBF se colocou tão na mão dele que permite que ele faça qualquer tipo de exigência agora sem barganha de negociação. Então, se ele fala, eu quero morar em Madrid, eu quero isso, tu vai fazer o quê? Tu vai perder o cara de novo há 2 semanas da convocação? Tudo isso acho que tem que ser colocado aí é pro debate dos amigos. Bem colocado. Aqui, Eric Faria, eu sei que esse assunto mexe com o seu fígado, Eric Faria. Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, cara? Boa tarde, Caê, Ramonzinho, Lino, boa tarde para todo mundo. Eu acho isso tudo muito confuso, cara, assim, a forma como tá acontecendo essa negociação, já 2 anos atrás já foi confuso, agora está sendo mais confuso ainda. A seleção brasileira, a CBF, tem uma diretoria de seleções que foi montada pelo presidente Edinaldo, que está completamente aleijada desse processo. Então, de fato, eu não sei por que o presidente Edinaldo mantém profissionais cuidando das seleções, porque ele não ouve essas pessoas. Ele decidiu pelo Ancelotti, ele encaminhou 2 empresários para contratarem o Ancelotti. Se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente vai ver o que vai acontecer, mas o Ancelotti vai descer aqui, vai precisar trabalhar com pessoas que ele nunca ouviu falar na vida dele, nunca conheceu na vida dele, não trataram da negociação com ele. Eu não sei nem que tipo de comissão técnica o Ancelotti vai montar, porque a gente nem isso discutiu ainda, Então, eu acho o processo todo muito confuso. Pode dar certo ganhar a Copa do Mundo? Pode. A Copa do Mundo é um torneio de 8 jogos. O Ancelotti é um baita treinador, um cara que tem uma capacidade de se adaptar a cenários diferentes, tanto que ele foi campeão em vários países diferentes e não vai ser diferente. Se ele precisar se adaptar aqui, ele vai conseguir com rapidez, porque ele é um cara inteligente, bem preparado, experiente. Agora, ele sabe com quem ele está lidando? Eu acho que essa é a primeira pergunta que alguém tinha que fazer para o Ancelotti. Você sabe com quem você está lidando? Entra num site de busca na internet e veja com quem que você está lidando. Aí você vê se você aceita ou não a CBF. Então, você me obriga a já dar a segunda informação. Bom, primeiro assim, foi um assalto, ele não estava em casa quando assaltaram a residência do Ancelotti na Inglaterra. A filha encontrou com os ladrões que estavam vestidos de preto e roubaram um cofre. Isso, claro, se é o nosso dia a dia, infelizmente, lidar com violência, tiro, especialmente quem mora no Rio de Janeiro, é uma realidade, Ele não foi o primeiro grande nome do futebol. Na França, vários atletas sofreram com isso também. Inglaterra também. Mas assim, isso cria traumas. Então assim, ele tá querendo saber exatamente, precisa mesmo, minha família não tá querendo, tá receosa, tal. Esse é um ponto. Que eu acho contornável, porque na minha opinião, eu não vejo necessidade dele morar no Brasil, sinceramente. Mas isso aí vamos debater. Não vejo mesmo, sim. Acho que inclusive, como a nata do futebol está na Europa, ele vai observar os principais jogadores do Brasil mais de perto do que morando aqui. Mas beleza, tem questões culturais e importantes de você ter um treinador aqui perto. Insisto nessa informação, o treinador da Argentina, que é argentino, mora na Espanha. Mas beleza. A outra questão, como da outra vez o Ancelotti assina um contrato, o termo de compromisso, e no momento em que ele se vê ali na encruzilhada com o Real Madrid,
vai prorrogar ou não vai prorrogar o contrato. A CBF estava sem presidente, estava afastado pela justiça. Ele, Ancelotti, está fazendo perguntas que eu faria, você faria, qualquer um aqui faria, sobre isso que o Eric tá perguntando. Qual é o momento político? Também faria, o Eric faria. Quem são o que pode acontecer nos próximos meses? A garantia de estabilidade mudou em relação àquele período em que ele fecha um contrato e aí o presidente que o contrata é afastado. Ele está buscando informações sobre esse assunto. A CBF está vivendo um momento de grande turbulência, né? E ele está buscando informações sobre esse tema. E isso hoje está na mesa do italiano, que é aguardado pela CBF dia 26. Debaterem de que maneira que o Ancelotti vai trabalhar com o Rodrigo Caetano, por exemplo. Porque assim, quando o Dorival é demitido, o Edinaldo faz o movimento de manter o Rodrigo e o Juan e o Cícero, são os três profissionais que montam ali o departamento de seleções, só que os três estão totalmente fora do processo, como o Eric falou, e o que mais me pega é que no sorteio da Copa do Brasil, o presidente Edinaldo Rodrigues vai aos microfones e diz claramente, com todas as letras, quem vai decidir o próximo técnico da seleção brasileira, o diretor de seleções, Rodrigo Caetano. E a gente sabe que isso não é verdade. Até porque ele começou a negociar com o Ancelotti antes da demissão do Dorival. Eu comecei a negociar, mas está aqui, agora vai você e tal, até para acertar as diretrizes que precisa de trabalho, não sei o quê. Mas nada. Quem hoje cuida da seleção brasileira não tem a menor ideia do que está acontecendo na negociação com o Ancelotti. Isso para mim é inadmissível. Cara, assim, nem em time de várzea isso acontece. Pô, não pode ser assim, cara. Bom, galera, é isso, né? Vocês viram aí as informações que o Rizek trouxe, né? Ele falou ali que foi coisas apuradas direto lá com o pessoal do Carlo Ancelotti. Então, né, ele tem esse medo, né? Porque ele já foi assaltado lá na Inglaterra. E ele também, né, tem essa dúvida sobre a instabilidade que a CBF vem passando, né, críticas. Até quando ele negociou da primeira vez, ele acabou desistindo e renovou com o Real Madrid porque o Edinaldo tinha saído da presidência, né? Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso, né? Você acha que ele não querer morar aqui, querer morar em outro país, né, é válido ou não? Na minha opinião, não teria problema ele morar fora, né, do Brasil, morar em outro lugar assim como o Scaloni já faz. Só que eu penso que ele precisaria passar um tempo aqui no Brasil para conhecer bem o nosso futebol. Tipo, eu vejo que ele tem contato já com jogadores brasileiros, né? Treinou muitos jogadores, inclusive ele no Real Madrid tem treinado jogadores, só que ele não conhece o futebol brasileiro, né? Aqui, né? O campeonato brasileiro, enfim. Então acho que seria muito importante ele passar um tempo aqui, conhecer como funciona o futebol. Claro que de começo agora, antes dessa primeira convocação, que teoricamente é para ele fazer se ele for assinar com a seleção, não vai dar tempo, né? Claro. Mas eu penso que ele tem sim que passar um tempo aqui no Brasil para conhecer um pouquinho do futebol brasileiro, da cultura, né, do Brasil, antes de, enfim, assumir aí e ficar numa situação definitiva, né, lá morando na Europa. Mas o fato dele morar na Europa e treinar a seleção brasileira, eu não vejo problema nenhum também. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, curta o vídeo também e se inscreva no canal, tá? Um grande abraço e até a próxima.